Amados, queridos irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão teológica bíblica da Escola Dominical no portal, no canal EBD Interativa, onde teremos o prazer desta feita pensarmos sobre a condição dos gentios sem Deus. A lição bíblica é a sexta lição da CPAD, tratou da condição dos gentios sem Deus. Vale aqui pensarmos a questão dos povos, a questão da salvação, a questão do pecado, a questão da redenção, do plano salvífico do Senhor, do nosso Deus. E pensarmos teologicamente, biblicamente aqui, vamos entender que no Antigo Testamento nós tínhamos dois povos, do ponto de vista teológico. E no Novo Testamento, três povos diante de Deus. No Antigo Testamento, nós temos os judeus, que é o povo escolhido, o povo eleito, o povo principal de todo o texto sagrado do Antigo Testamento. Também os gentios. Então há um diálogo entre os gentios e os judeus. No Novo Testamento nós temos gentios, judeus e temos a igreja do Senhor Jesus. Então, quando pensamos esses três povos no Novo, vale a pena entendermos a condição deles no Antigo Testamento. O texto áureo desta lição, da lição 6, tratou o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios 2, versículo 11. A verdade prática: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiro das promessas do Senhor. Isto baseado em Efésios capítulo 2, que Paulo faz aos Efésios lembrarem que em outro tempo nós éramos gentios segundo a carne, não éramos de descendência judaica, de descendência dos judeus, de descendência de Abraão, e também pelas nossas práticas pagãs, nós éramos chamados de incircuncisos, impuros, justamente pela falta da circuncisão feita pela mão dos homens. No outro tempo, Paulo vai dizer que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo também, em Romanos capítulo 4, ele diz: e fosse pai da circuncisão, Abraão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também aqueles que andam nas pisadas da fé, que teve nosso pai Abraão, logo também são filhos, descendências da circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça de fé. Pois os que são da lei são herdeiros, logo é vã a promessa e é aniquilada. Então, na lição deste domingo, lição número 6, se conceituou-se e se procurou se conceituar sobre a espiritualidade da circuncisão e incircuncisão. Explicar também a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, vale a pena pensar, meu querido aluno, biblicamente, teologicamente, buscando sempre pegar os pontos das lições bíblicas, marcar as palavras-chave, marcar os pontos principais, pesquisar tematicamente o tema gentios, o tema judeus, o tema salvação, o tema promessa, o tema a biografia de Abraão, bem como a sua relação com a história sagrada, com a história de salvação. É interessante pensarmos para justamente entendermos a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, embora Jesus seja o tema central do Antigo Testamento e tudo apontava para Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento disso que está no Antigo Testamento, há outros detalhes relacionados a essa história e a essa promessa de redenção e salvação do homem, que é as questões políticas, as questões históricas, as questões sociais, humanitárias, tudo estão presentes lá dentro. Vamos perceber que no livro do Gênesis começa-se já a pensar a circuncisão como algo de dar pureza aos homens, cortar algo nos homens fisicamente para que pudesse os homens ter uma certa pureza.
Logo depois foi colocado isso como uma prática judaica, para que todos aqueles que viessem, de fato estar puros diante de Deus, pudessem pensar também a circuncisão. Aqueles que não eram judeus, mas queriam estar dentro das condições judaicas, tinham também que passar pelo ritual da circuncisão, isto é, feita nos homens. E a tradição judaica dava um grande valor a isto, porque se considerava nisso um processo de pureza muito grande. Então, aqueles que quisessem estar puros, estar dentro dos preceitos, regras que está lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, deveria pensar na circuncisão. Quando chega o Novo Testamento, vamos ver isso muito claramente, os judeus ainda valorizavam muito a circuncisão, que deveria ser feita para agradar, segundo o entendimento, a Deus. E Paulo vai até mesmo circuncidar a Timóteo, um dos seus obreiros que fazia a obra de Deus junto com Paulo, vai circuncidar Timóteo justamente para atender às demandas, às exigências judaicas de sua época, para que não houvesse tropeço à pregação, a anunciar o evangelho. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala da circuncisão na carne e também faz essa circuncisão em Timóteo para não servir de tropeço ao evangelho, pelo contrário, vencer todas as quaisquer barreiras, Paulo vai falar que a circuncisão agora, que Deus espera do homem, não está na carne, não está no físico. A circuncisão que Deus espera está no coração, ou seja, a pureza primeiramente vem do coração. Não uma circuncisão mais física, não uma circuncisão mais biológica, com valor espiritual, com valor religioso, não. Mas uma circuncisão agora operada espiritualmente, com valor religioso, para agradar o nome do Senhor. Haja vista que somos chamados santos e fomos chamados para a santificação, para estar longe da impureza, longe da sujeira, para que possamos agradar de fato o nosso Deus, que é santo e puro. Mas os judeus consideravam todos aqueles que não eram da descendência judaica, todos aqueles que não passaram pela circuncisão, eram chamados de incircuncisos, principalmente os judeus, porque viviam, os gentios, porque viviam no paganismo, viviam na adoração de outros deuses e em práticas repugnantes aos olhos da lei, aos olhos judaicos. Então eram chamados de incircunciso. Lembra do diálogo entre Davi e Golias, aquele homem gigante de Gate, que era uma das cidades dos filisteus? Davi vai chamar ele de incircunciso, ou seja, alguém impuro, alguém pagão, alguém distante de Deus. E hoje, quando pensamos em alguém fora dos caminhos do Senhor, pensamos em alguém que está incircunciso, ou seja, está não purificado, está ainda na sujeira, longe, distante do Senhor. Então, os judeus consideravam aqueles que eram gentios por nascimento e por suas práticas, consideravam esses de incircuncisos. E Paulo vai tratar muito disso em sua carta, dizendo que a salvação para nós outros, em nosso tempo, não é pelas obras da lei ou simplesmente pela circuncisão da carne, mas é pela circuncisão espiritual, não agora mais físico, mas espiritual. Daí Paulo vai fazer um paralelo para explicar isso e mostrar aí essa lição muito bem colocada pelo comentarista, que esta era a condição de todos nós, dos gentios, pessoas sem Deus e sem Cristo. Sem Deus no sentido do Deus verdadeiro, o Deus único, real, mas ao mesmo tempo vale a pena lembrar que os gentios eram politeístas. Do grego quer dizer isso, adoravam a vários deuses, sejam imagens de escultura ou objetos criados para adoração. Então eram pessoas sem Deus. E também podemos dizer, sem Cristo, porque quem não tem Deus, o Deus verdadeiro, também não tem Cristo. Até porque quando pensamos em Deus, pensamos na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três juntos são um Deus. Então essa era a condição dos gentios, porque estavam ainda distante
dos preceitos do Senhor. Não é diferente pensarmos nos dias de hoje que o homem e a mulher que está sem Deus está na condição de incircuncisão, está distante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então essa era a condição dos gentios no Antigo Testamento. Então, para agradar a Deus, os gentios tinham que se tornar, que chamamos de prosélitos, convertidos ao judaísmo, aí praticava a circuncisão e todas as obras demais necessárias para agradar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Mas Deus, que é maravilhoso, entendendo a nossa condição de perdidos e perdição eterna, no tempo certo, na plenitude do tempo, como diz Paulo aos Romanos, veio Jesus, a nossa redenção. E agora, em vez de Jesus manter essa separação que havia entre o homem judeu e o gentio, entre o bárbaro e o grego, entre homem e mulher, entre escravo e senhor, Jesus veio rompendo todas as barreiras. Havia tantas barreiras sociais, geográficas, religiosas, teológicas, que vale a pena lembrar aqui, que quando um gentio se encontrava com um judeu, o gentio fazia questão da purificação após o encontro. Se por acaso o gentio entrasse em sua casa, o judeu purificava a casa toda por causa que considerava uma impureza que entrava dentro da sua casa. Logo, havia uma separação muito grande, era uma condição de perdidos, condenados. Mas Jesus, ele não leva em questão essa forma física, social, apenas cultural, ele leva em questão a questão espiritual. Logo, ele oferece salvação, primeiramente para os judeus, mas como diz o evangelista João, a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então ele manifesta-se para os que não eram seus, no caso os gentios, todos aqueles que buscam a salvação em Deus, agora não são melhores porque são judeus, porque são gentios, agora somos um em Cristo, igreja. Paulo vai dizer muito claramente, inspirados pelo Espírito Santo, que agora não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há mulher, não há homem, todos somos um em Cristo Jesus. A nossa condição se torna melhor hoje, não porque se tornamos um prosélito judeu ou judaico, mas é porque nós nos convertemos a Cristo, ao Senhor. A melhor condição nossa não é porque adotamos uma nova condição social ou religiosa, mas porque agora fomos resgatados e podemos ser resgatados em Deus, quando adoramos um único Deus e baseamos a nossa fé, a nossa salvação, em nossa fé em Cristo Jesus, em sua obra operada. Logo, todo judeu, ele ensinava, ele pregava a palavra e o gentio ia até os judeus para ir até Deus. Agora, todos gentios, judeus, para chegar até Deus, tem que ir até Cristo, aceitar Jesus como Salvador, aceitar Jesus como Redentor de suas vidas, de sua alma, para que possa então louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Logo aprendemos que a nossa condição se torna melhor, não quando se tornamos alguém que acredita agora em Abraão, alguém agora que simplesmente busca a promessa que estava em Abraão, mas quando a gente busca a promessa que estava desde os tempos para todos aqueles que aceitariam o Senhor. Alguns dizem erroneamente que a salvação para os gentios só passou a acontecer a partir da rejeição dos judeus no Novo Testamento. Biblicamente isso não é verdade. A salvação de Deus para os gentios era tão real quanto é agora. Desde o Antigo Testamento, o propósito de Deus era fazer com que todos os homens se chegassem a Ele por meio da salvação. Mas em nosso tempo, vamos ver isso no Novo Testamento, Deus envia Pedro, o apóstolo Pedro aos judeus e envia o apóstolo Paulo aos gentios, justamente por causa de algumas barreiras possíveis que era necessário enfrentar. Então Deus condiciona e envia pessoas de acordo a cada situação. O que nós aprendemos com isso? Para evangelizar os pobres, os ricos, os eruditos, os conceituados, os menos conceituados e as pessoas em suas várias classes sociais, embora a salvação seja igual para todos e disposta a todos, Deus vai usar pessoas de acordo para que possa levar o teu nome diante de cada classe social
ou de cada classe econômica. Veja bem, vai lembrar, queridos, que o povo de Israel se gabava por ser um povo escolhido. Agora nós podemos se gabar, digamos, como diz Paulo, porque somos o Israel de Deus, somos a igreja de Deus, o corpo de Deus, a noiva do Cordeiro. Estamos debaixo dessa tão grande promessa que Deus estabeleceu desde os primórdios. Antes estávamos sem esperança. Agora nós temos esperança em Deus. Não esperança no mundo, não esperança nos homens, mas esperança em Deus. Que possamos a cada tempo, a cada momento, buscarmos este Deus Salvador de nossas almas. Não se gabar de nossa posição social, mas glorificar a Deus pela nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Eu convido a você a visitar outros subsídios, a outros artigos do portal EBD Interativo, outros recursos, dinâmicas, para que você possa alimentar ainda mais o seu aprendizado, ler bons livros, conforme as bibliografias já sugeridas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que a cada semana possamos estar juntos aqui para estudarmos a sacrossanta Palavra de Deus. Deixa aí um like no canal deste vídeo, deixa aí o seu comentário, participe, isto é um incentivo para nós, dê a sugestão para a próxima videoaula, para que possamos juntos aqui estar aprendendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, te dê uma ótima semana e bons aprofundamentos bíblicos teológicos. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Fica com Deus, que Deus te abençoe.